Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? No vídeo de hoje, o que a gente vai ver? Uma das maiores surpresas da Bolsa de Valores desse ano, a alta fenomenal de mais de 90% que a Edux e Duc3 está entregando. Será que ainda está descontada? Pode subir mais 100%? Se a gente olha para as ações agora, se ela voltasse para as máximas, ela precisaria subir mais de 180% ainda. Será que consegue? Será que vale a pena? Ainda dá tempo de investir nas ações e conseguir surfar essa alta? Aliás, falando em alta, essa alta ela pode ser surpresa para muita gente, mas eu não sei se vocês lembram, eu comentei no final do ano passado que era uma ação que poderia surfar uma bela de uma valorização pós-eleição. Tá? Eu subi esse vídeo aqui no YouTube em 26 de outubro de 2022 e eu não sei se você lembra, se você ainda não era inscrito aqui no canal, que graças a Deus todo dia chega gente nova aqui na nossa comunidade, que sempre deixa o like no começo do vídeo. Quem já é de casa já deixou, eu sei que se você já está inscrito já deixou o seu like aqui, mas esse era um vídeo que eu gravei com 3 ações que eu considerava interessantes, opções interessantes para se proteger, entre aspas, do governo Lula, caso o Lula ganhasse, tinha muita gente que estava preocupada. Eu também vou revelar quais foram as outras 2 ações, como elas se saíram no período. E na época a gente estava entre o primeiro e o segundo turno, muita gente dizendo ali que queria sair da Bolsa de Valores, que não valia a pena, que seria o fim do Brasil, afirmando às vezes até com muita certeza e tudo mais, aquelas baboseiras de sempre. Mas por agora vamos falar da Edux e o que aconteceu nesses últimos 9 meses. Acredito que o que vocês estejam interessados é em saber se ainda existe potencial, se tem espaço para mais alta, ou se a ação já ficou muito cara, não vale mais a pena, está muito arriscado. E a minha opinião com relação à Edux, para perceber que ela era uma oportunidade ou não, era muito simples e até hoje a gente consegue resumir isso muito bem. A Edux era uma empresa boa, passando por um momento ruim, mas isso não mudava a qualidade da empresa. E as empresas ligadas à economia doméstica, elas também poderiam subir muito mais rápido caso a economia doméstica esboçasse uma reação melhor que é esperada naquele momento. Então, é muito simples a tese, né? Então, uma boa empresa passando por um momento ruim, apenas isso. A questão é que quase sempre os investidores, principalmente os que estão começando, os iniciantes na Bolsa de Valores, eles pensam que um momento pode definir a qualidade de uma empresa, de uma ação, e não pode. Uma empresa ruim, em uma boa fase, continua sendo uma ação ruim, uma empresa ruim. Não é a fase que vai mudar isso. Da mesma forma, uma boa empresa, numa fase ruim, ela continua sendo uma boa empresa e, por incrível que pareça, boas empresas com boas vantagens competitivas, às vezes ela passar por um momento difícil, às vezes prolongado no setor, no segmento, isso pode ser até bom para a empresa no longo prazo. Porque se está ruim para as boas, imagina para as ruins. Então as concorrentes tendem a perder muito mais espaço, sofrer muito mais do que os grandes, do que as boas empresas em cada segmento durante um momento mais desafiador para aquele setor especificamente. Então as empresas com mais vantagens competitivas acabam saindo das crises ainda mais forte e algumas ficam pelo caminho. Se a gente olhar com atenção para os números da Edux, a gente vai perceber que ela sempre foi uma empresa de qualidade, uma ação que estava numa fase ruim por conta de tudo o que aconteceu desde a pandemia. A gente teve que ali os campos das suas universidades fechados por um bom tempo, fazendo com que muitos alunos saíssem, até abandonassem o curso. Isso impactou muito os resultados da empresa. Aqui no Investidor 10, você pode ver que se trata de uma empresa lucrativa, bem lucrativa até, que vinha conseguindo crescer esse lucro ao longo do tempo. Inclusive, seu único prejuízo foi justamente no ano passado. Ali no 4º trimestre do ano passado, você vê que foi um momento mais difícil para a empresa, olhando para os resultados, em termos de lucro especificamente. Porém, nesse 1º trimestre de 2023, a Edux já voltou a reportar lucro. 149 milhões ao todo, uma alta de quase 100%, comparando com o 1º trimestre de 2022. Além disso, o esperado é que o 2º trimestre também tenha sido muito bom para a empresa. A gente não teve os resultados ainda, estamos aguardando as empresas divulgarem os resultados, mas existe sim um otimismo por parte do mercado em relação aos números, só que isso já está no preço. Não vai você achando que saiu um bom resultado, agora as ações vão subir ainda mais. Não. As ações subiram, isso já está no preço. Se esse resultado vier ainda melhor, pode ser que aí sim a ação tenha um desempenho superior, mas
Isso pode ser corrigido depois também. Quando a gente olha em relação aos números, é assim que funciona. Ela tem mostrado mais disciplina com os seus preços ali, uma melhora significativa na parte Premium e EAD. E vou até aproveitar esse gancho aqui para falar de outro argumento também que eu usei para defender um pouco as ações da Edux naquele outro vídeo. Então, quando você acompanha os balanços, você sabe que a Edux ela divide a operação em 3 partes principais. A parte Premium, com os cursos de ticket alto, por exemplo, medicina, EAD, com a parte online, educação à distância, e a parte presencial, os campos físicos das universidades. E essas 3 operações, dessas 3, a única mais problemática era a parte de ensino presencial, uma prova de que a dificuldade enfrentada era realmente fruto do problema que a gente viveu com relação à pandemia, que foi ali até 2021, no comecinho do ano passado, ou seja, foi algo externo que afetou todas as empresas desse setor e até outros setores, praticamente todos os setores da nossa economia, como você pôde perceber. Quem acompanhou a nossa economia, a economia global nesses últimos anos, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, o que era esperado era que quando esses campos presenciais voltassem a ter um bom desempenho, isso ia se somar aos resultados com as outras 2 partes que estavam operando até muito bem, de forma bem resiliente, fazendo a empresa decolar. E aí você me pergunta, Badu, então é isso que explica essa alta incrível recente da Edux, a parte presencial está bombando? Olha, sim e não. A parte presencial realmente está ajudando nesse desempenho das ações, mas também a gente precisa lembrar que essa parcela do resultado da empresa não está nem perto do seu melhor momento, embora as coisas tenham melhorado, estejam melhorando e talvez não volte para o seu melhor momento tão cedo. Só que como o mercado ele trabalha sempre com perspectivas, a perspectiva de retomada se tornando realidade, retomada da economia, mesmo que de forma lenta e meio que imprevisível, isso já é capaz de fazer ações subirem em qualquer setor. Hoje, as empresas mais ligadas à economia doméstica, elas vêm levando vantagem. Antes, quando a gente estava no meio do ciclone da pandemia ali, o mercado estava preferindo apostar nas empresas mais seguras, da velha economia, empresas de commodities, com receita em dólar, enfim. Isso muda a depender do cenário e faz a gente chegar naquela velha pergunta, né, que você deve estar agoniado aí no sofá, no vídeo, na cadeira, com o celular na mão, é a espera da resposta. Será que ainda existe espaço para a Edux continuar subindo, continuar mantendo essa alta recente que ela teve, subir mais 100%? E eu vou ser bem direto, isso aqui é a minha opinião, eu não acredito que isso possa acontecer, embora a tendência seja de alta e tudo realmente esteja melhorando, é muito difícil você imaginar essas ações subindo mais de 100% nos próximos meses. Não que seja impossível, mas não é razoável projetar isso, depender disso. Eu não investiria nas ações dependendo disso, mas isso é a minha opinião. Tá? Se você pegar, por exemplo, o Morgan Stanley, eu estou vendo aqui, revisou as estimativas para as companhias do setor de educação, prevendo um ciclo positivo, principalmente com maior apoio do governo federal, taxas de juros menores, taxa Selic, vai começar a cair muito provavelmente em agosto. Isso vai ajudar as empresas a talvez elevarem os seus preços, melhorando as margens, reduzindo custos financeiros também por conta da dívida que vai diminuir por conta da taxa de juros. Então esse relatório impacta essas empresas, como o Edux, Cogna principalmente. Para vocês terem uma ideia das projeções, das expectativas do banco, ele elevou a recomendação de Cogna de venda para neutro, com preço-alvo de 2,20, que saiu de 2,20 para 3,50, potencial de 10% mais ou menos. E para as ações da Edux, cortou a recomendação de compra para neutro, aumentando o preço-alvo de 13 para 23 reais, ainda com um potencial de 16,6%. De qualquer forma, se você tem uma visão de longo prazo para a empresa, você não deveria deixar uma valorização ou desvalorização no curto prazo definir se você vai investir ou não, se você mantém ou não. Até porque, como eu disse, as ações já chegaram a quase R$60 em 2020. Para voltar para esse patamar, só para voltar para aquele preço, a empresa precisaria entregar 188% de valorização. E aí, para a gente retomar aquelas 3 ações que eu comentei no outro vídeo que eu falei, que foram elas PetroRio, Bradesco e, obviamente, Edux, que eu falei aqui, a minha ideia, quando eu gravei aquele vídeo, era selecionar empresas que eu via que estavam com perspectivas de bom crescimento, de bom resultado, caso a gente tivesse um cenário mais esperado para a vitória
do Lula, tá? Mas não tem nada a ver, não é que eu estava prevendo o futuro, desde o dia que eu subi o vídeo até ontem, já que hoje é sábado, esses foram os resultados dessas empresas, os resultados das ações, e você pode até se surpreender. PetroRio com alta de 28%, Bradesco queda de 12%, que talvez naquele momento era considerada a ação mais segura das três, e Dux com alta de 92%, mas de janeiro para cá essa alta ela é de 93% mais ou menos. Então, resumindo, eu fiz questão de mostrar essas empresas, essas ações aqui, para dizer que embora a Edux tenha ido muito bem recentemente, a gente tenha visto essa possibilidade antes, isso não significava que não existia riscos e que era certeza. Risco sempre existe, não tem como. Eu não tinha certeza de nada, tá? Eu não tenho nem Edux na minha carteira, Edux 3, nem está na minha carteira. Eu não invisto numa ação somente por conta de um potencial de valorização no curto prazo. Eu só invisto se eu tiver interesse em manter as ações no longo prazo, mesmo que eu acredite que tenha potencial. Mas também não tinha certeza, né? Eu tenho certeza que uma ação vai subir 100%. Se eu tivesse, eu comprava, porra. Colocava todo o meu dinheiro quase ali, esperava subir, depois eu vendia e voltava a minha carteira para o que era antes. Então, certeza, certeza, certeza. Ninguém tem. Quem fala que tem, está mentindo. Quem tem certeza, pega o dinheiro e coloca lá. E eu nem tenho ações da empresa. Tá? Então, por exemplo, da mesma forma que eu levantei esses bons argumentos a respeito da empresa, eu também fiz a minha análise sobre PetroRio, sobre Bradesco. Só que de lá para cá, PetroRio não foi tão bem, foi bem, mas nem tanto, e Bradesco caiu. E aí você vai me perguntar, isso significa que a análise de longo prazo ela está errada? Significa que quem comprou Bradesco comprou errado, quem investiu em Bradesco errou? Não, tem nada a ver. Isso é algo que muitos investidores precisam colocar na cabeça, precisam aprender para não acabarem se iludindo com a primeira porrada, com o primeiro bom resultado que uma ação entregar na sua carteira, ficar se achando o próximo Warren Buffett, o próximo Barsi da vida, tá? Não se esqueça dos riscos depois que subiu. Mais retorno, mais potencial de retorno envolve correr mais risco. Então, é assim que funciona. Muitas vezes você pode fazer uma análise certa e tal, o resultado ele demorar, a ação subir pra caramba, e aí você acaba esquecendo dos riscos. Não significa que só porque você investiu ou qualquer pessoa investiu em Edux e as ações subiram quase 100%, que esse investidor não correu riscos. Se você tivesse investido em Banco do Brasil, as ações só subiram, né, de um ano para cá. Bradesco caiu. O risco ele se materializou. O risco em Edux continua existindo e o risco em Bradesco também, assim como o risco em Banco do Brasil, Itaú, qualquer empresa. Quando esse risco se materializa, é que as ações caem. Caso contrário, as ações têm um bom desempenho, ficam de lado. Então, às vezes, você investe numa empresa muito mais arriscada, ela tem um ótimo resultado, você acaba não lembrando do risco que você correu. Aí, qual que é a tendência do investidor, principalmente o iniciante, que comprou uma, duas ações e deu sorte naquela primeira porrada ali, vai escolher mais empresas com mais potencial. Você começa a concentrar a sua carteira em ações, só em ações mais arriscadas, na hora que vem o baque também, vai ali 50% do seu patrimônio, 60%, você vende tudo no prejuízo, coloca o rabinho entre as pernas, ou sai da bolsa, ou vai aprender como é que se faz para diversificar uma carteira de forma eficiente e inteligente, mitigar o risco e potencializar, ou maximizar o seu potencial de retorno. E outra lição que fica também é você não se deixar levar pelas emoções do mercado. Porque, como diria o Benjamin Graham, o senhor mercado ele é um maníaco que pode acordar otimista querendo comprar uma ação ruim, uma ação mequetrefe a qualquer preço. E também pode acordar pessimista querendo vender uma baita ação de uma baita empresa a preço de banana às vezes. Você nunca tem como saber o que ele vai pensar no dia seguinte e como é que ele vai agir. Mas você pode simplesmente conhecer as empresas, não ser influenciado demais por esse tipo de opinião externa e investir em boas empresas com bons fundamentos no longo prazo, diversificando sua carteira de forma inteligente e eficiente. Esse foi o vídeo de hoje, fico por aqui, quem gostou deixa o like, se inscreve aqui no canal que a gente se vê no vídeo de amanhã que tá muito foda, valeu!